Olha, gente, palavras ditas são palavras já como flechas, não tem como voltar. A gente pode até pedir desculpa, a gente pode até falar, poxa vida, né? Tem situações que a gente fala, ó, já falou, não tem mais como voltar, infelizmente. Aí o outro sente, e aí como o outro sente já é outra conversa, né? Mas a gente fala, já está dito. Por isso que é importante a gente se cuidar, a gente organizar os nossos sentimentos, olhar as confusões que são feitas dentro de nós. E é claro, falamos aquilo que o coração está cheio. As palavras, elas têm o poder, ou elas levantam, ou elas nos derrubam. Ou a gente levanta o outro, ou a gente derruba. E é verdade. Quantas guerras são feitas aí dentro de casa, são mantidas dentro de casa ou no trabalho, né? Quantas situações, às vezes, de abusos, que as pessoas elas vão falando, né? Existe essa violência através das palavras, mas quantas palavras levantam, né? Quantas vezes uma simples palavra, ela pode ser um incentivo, um empurrão, né? Para quando a gente precisa, aquele alguém realmente está precisando dessa palavra. E olha, para você não desistir, quantas palavras são ditas? Quantas palavras são ditas com a verdade, com ternura e fé. E olha, gente, é com essa fé, como acender uma chama no escuro. Às vezes você se sente numa escuridão, num nevoeiro, e uma palavra ela vem como uma luz, porque ela é dita com amor, porque ela transforma a dor em força e dá ao outro a certeza de que ele não está sozinho. Como isso conforta. Ontem eu escutei de uma pessoa dizendo assim para mim, eu era criança e eu fui buscar, eu queria um pedaço de pão na casa da minha bisavó. Eu estava lá e ela disse, não pega o pão, porque eu vou usar esse pão para fazer uma receita. Nisso chegou a avó dessa criança, ela contando dessa lembrança, que essa avó a pegou no colo e disse para ela, você está querendo um pãozinho? Mas a bisa vai usar o pão. Ou seja, ela explicou, ela se sentiu acolhida, não só pelo colo, mas pelas palavras. Ou seja, quantas vezes um não bendito pode nos fazer melhor, pode nos fazer bem, porque usa da explicação, usa da sensibilidade, palavras que acolhem. Ou seja o não ou seja o sim, bendito, nós podemos edificar a nós mesmos e o outro também. Então, é cuidando do nosso jardim interno, cuidando da nossa e fazendo essa reforma íntima, que nós florescemos palavras do bem e palavras de amor. Se a gente não faz essa reforma íntima constantemente, e não é só agora, só hoje, mas é constantemente, como nós vamos exalar o perfume das flores através das palavras? Precisamos cuidar sempre, por isso estamos aqui. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos refletir essas palavras que edificam e nos ajudam na nossa reforma mais íntima. De vossa boca não deve sair nenhuma palavra má. Ao contrário, dizei alguma boa palavra, capaz de edificar quando necessário e de fazer bem aos que a ouvem. Como existe poder na palavra. Por isso ela precisa estar revestida sempre da verdade, do amor. Senão a palavra que deveria ser proclamada para abençoar pode se tornar uma palavra que é proclamada para ferir, machucar e até matar. Quando eu digo que há poder na palavra, o próprio Deus é a palavra. Ele age falando e fala agindo. E Ele colocou em nós também este poder da palavra que pode proclamar sobre os outros bênçãos e maravilhas. Por isso, São Paulo, na carta aos Efésios, sabendo deste poder da palavra, ele vai dizer algo muito importante. Todos nós que escutamos a palavra de Deus, que guardamos esta palavra em nosso coração, de nossos lábios deveriam sair sempre palavras boas, palavras que edificam, palavras que fazem nascer no coração de quem está triste a paz, no coração dos medrosos a coragem, no coração dos desanimados a esperança. No passado, a palavra era tão importante, tão sagrada, na época em que não se exigiam contratos em papel para fazer valer alguma proposta, a palavra da pessoa tinha peso de lei. Quando ela dizia, ela cumpria.
A própria vida religiosa traz isso, né? Quantos compromissos nós assumimos com a palavra, diante de Deus e diante das pessoas. A gente precisa, então, recuperar a força sagrada que a palavra tem. Mas, ao mesmo tempo, perceber que quando as nossas palavras estão despidas do amor, da caridade, da justiça e da verdade, elas se tornam palavras más. Elas ofendem, elas roubam a paz, há palavras que separam pessoas, né? Há palavras que às vezes até mesmo apagam a chama da fé no coração de quem nos escuta. Por isso nos cabe então pedir ao Senhor esta grande graça, que a palavra dele revista os nossos corações, mas que ela também esteja sempre presente em nossos lábios. Que aquilo que você vai proclamar seja para abençoar o outro, para orientar, para aconselhar, para trazer paz aos corações. É para isso que Jesus enviou seus discípulos, para anunciar o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho é a palavra boa, é a palavra que salva, é a palavra que leva a esperança, é a palavra da verdade e do amor. Por isso a gente precisa também exercitar algo que nem sempre é fácil de fazer. Às vezes, diante de situações, seja em nossa família, no trabalho, surgem momentos em que, tocados por uma irascividade, a gente acaba querendo dizer palavras ruins, palavras que amaldiçoam. E toda palavra, entre aspas, maldita, ela faz um mal tão grande que para você curá-la novamente vai levar um tempo. Então, quando você se encontrar numa situação onde você percebe que aquilo que você está com vontade de falar não vai construir nada de bom, nem dentro do teu coração e nem no coração de quem te escuta, escolha o silêncio como melhor oração. Toda palavra, ela tem que sair para abençoar a vida. E a sua própria vida, você que a proclama. Se você lança palavras ruins sobre os outros, é porque o teu coração está se alimentando dessas palavras. E onde estará então a verdade do amor? Que Maria nos ajude, ela que se revestiu da palavra do Senhor e cantou esta palavra como bondade e amor a todas as pessoas. Que a palavra da verdade revista o nosso coração e que de nossos lábios saiam apenas palavras boas para edificar, para alegrar e para abençoar toda a vida. A palavra que a gente escuta, a gente permite escutar também. Talvez você esteja num ambiente que você escute palavras que vão só te derrubando e você só fica nessa posição de vítima. Aprenda a se defender. É muito importante, se a gente traz para a consciência, peraí, eu estou ouvindo do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu chefe, dos meus amigos, palavras que vão me fazendo mal, se coloque, se defenda, se posicione. Peraí, não é porque eu sou quem eu sou que eu posso ouvir isso. A gente já precisa também a construir essa proteção e a gente precisa se defender por amor a si próprio e a Deus também. Certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa, da minha cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Palavra é como pedra preciosa, sim. Quem sabe o que diz vai viver mais feliz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Palavra é como pedra preciosa, sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. E às vezes, mesmo que a gente se proteja, que a gente se defenda, às vezes a gente escuta palavras que dói dentro da gente, né? Desde criança, às vezes você escuta, olha, se você fizer isso não vai dar em nada,
você vai cair daí. Sabe aquelas palavras assim que dão força ao contrário? Ao invés de você ir lá ajudar, você fala, você vai cair daí, né? Ou, ainda mais adulto também, a gente escuta tantas palavras que ferem o nosso coração, né? Que parece que vai sangrar, aquelas palavras que machucam. Olha, que nessa oração, né, Deus possa cauterizar aí onde fere, mas que essa ferida cauterizada possa gerar força para você se proteger e se defender. E que a gente possa pensar naquilo que a gente fala, cuidar daquilo, da raiz do nosso coração, para que a gente possa falar palavras de amor. E há pessoas que passam uma vida toda sofrendo porque armazenam essas palavras ruins, que um dia roubaram sua paz e tiraram até mesmo a sua alegria. Então é tempo de escolher qual palavra vai permanecer. Aprendamos de Maria, nos revistamos da palavra de Deus e que ela seja sempre a palavra maior em todas as circunstâncias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Madre Paulina, rogai por nós. e Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém.